Com certeza no mundo das receitas da internet você já ouviu falar no famoso creme de leite fresco, que é um produto extremamente natural, de origem animal, que vem lá das nossas vaquinhas e que não tem nada a ver com o creme de leite em caixa e em lata que a gente compra no supermercado. O problema desse creme de leite fresco é que ele é extremamente perecível e por isso ele não é muito trago aqui pro Nordeste nem pro Norte do Brasil, porque são lugares bem quentes e que não ajudam em nada essa perecividade. Porém, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você consegue fazer o seu creme de leite fresco, visto por um lado mais científico da coisa, mas de um jeito muito fácil, muito simples, e que vocês vão dizer, nossa, eu não acredito que eu não fazer creme de leite fresco. Então, se você já gostou, caiu nesse canal de paraquedas, prazer, tudo bom? Sou o Doug do canal do YouTube e Instagram Doug Cakes, e hoje a gente vai fazer creme de leite fresco sem você precisar ter uma vaca do seu lado e nem comprar, sei lá, produtos químicos, tudo bom? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque esse vídeo é maravilhoso e toda semana tem vídeos maravilhosos como esses, tá bom? Então bora fazer creme de leite fresco! Primeiro eu vou falar sobre o que é o creme de leite fresco pra gente poder entender como é feito esse processo, tá? Ao longo desse vídeo eu vou dar todos os detalhes, inclusive tempo de conservação aqui no Nordeste, em lugares mais quentes, tá certo? Então assiste o vídeo até o fim, porque tem dicas importantes pra você preservar o seu creme de leite fresco, fazendo chantilly, fazendo manteiga, fazendo o que você quiser. Então assim, só pra dar um resumo legal pra vocês, o creme de leite fresco nada mais é do que a gordura que se acumula no leite, tá? Quando você pega 1 litro de leite cru e você deixa ele no cantinho, ele vai acumular a gordura dele em cima, fazendo uma camadinha de nata. Aquilo ali é o creme de leite fresco totalmente natural. O problema é que industrialmente você não pode vender um produto cru, porque ele pode ter bactérias como salmonela e tantas outras aí que fazem mal para nossa saúde. Então no mercado, quando você encontra o creme de leite fresco para vender, ele é pasteurizado, ele chega a temperatura de 70 a 80 graus. Aí você me pergunta, ué, mas por que eles não podem ferver o creme de leite fresco? Porque quando eles fervem o creme de leite fresco, ele perde a consistência de creme de leite fresco e a gente tem a consistência de nata, que é um produto mais gorduroso, mas que embora você pode trocar pelo creme de leite fresco em qualquer ocasião. Entendam isso, o que muda de um para o outro é o nível de gordura, tá certo? Quando você tem um creme de leite fresco ou a nata na sua casa, você pode deixar eles bem gelados, e aí você bate com um fouet ou uma batedeira, e aí você tem chantilly. Se você bate por mais tempo esse creme, ele se separa completamente e se torna manteiga e um soro. A manteiga é a gordura do leite, né, que se transforma ali completamente, e o soro é o que a gente chama de buttermilk, que é vendido lá nos Estados Unidos para o pessoal fazer cupcake, bolo, que aqui no Brasil a gente não acha, mas que a gente substitui fazendo os buttermilks com leite e vinagre, tá certo? O creme de leite fresco nada mais é do que uma mistura entre a gordura, manteiga do leite e o sólido, líquido do leite, tá certo? Que é um elemento líquido. E a gente sabe que gordura e água eles não se misturam. Mas como se faz creme de leite fresco se ele não se mistura? Porque existe, no meio desses processos, existe um chamado emulsão, que é quando a gente faz, por exemplo, a maionese, que você pega um ovo, você acrescenta óleo e esse ovo se torna um creme, você tem uma maionese a partir de uma emulsão. E essa emulsão ela pode ser obtida de diversas maneiras, tá certo? Tanto industrialmente como naturalmente. E eu pesquisando nesse mundo de emulsões, eu descobri que o nosso próprio corpo, agora a gente vai ter uma aula de medicina, tá gente? O nosso próprio corpo, ele produz uma gordura chamada lecitina, que é produzida pelo nosso fígado. E essa lecitina, ela é responsável por emulsificar toda a gordura que está nas nossas veias, juntamente com os líquidos do nosso corpo. E aí ela impede com que a gordura fique dentro das nossas veias, tá? Essa tal de lecitina. Tá? Então para essa receita a gente vai precisar de um fígado humano do mercado negro. Mentira. Mas não é só o nosso corpo que produz lecitina, existem alguns vegetais, como por exemplo a soja, que produz a lecitina de soja, tá bom? E é o mesmo produto, só que só muda a sua identidade, né? A lecitina de soja ela faz o mesmo efeito, porém
ela tem origem da soja. Ah, então ele vai mandar a gente comprar lecitina de soja, tutupão, não tem na minha cidade, então eu vou fechar esse vídeo. A lecitina, ela é um tipo de gordura e que ela é encontrada em um produto que a gente come basicamente todos os dias, pelo menos a gente come bastante aqui em casa, que é no ovo. Basicamente a gema do ovo ela é composta por gordura e uma desses tipos de gordura que tem dentro da gema do ovo é a lecitina. Então para fazer o nosso creme de leite fresco a gente vai precisar de manteiga, de leite e da gema do ovo, tá? E não se preocupa que não vai mudar a formulação. A gente tá usando a gema aqui só pra emulsionar essa gordura nessa água, tá certo? Não vai alterar sabor até porque é muito pouco de gema, tá certo? Mas basicamente é o mesmo creme de leite fresco. Se você não puder consumir ovo ou tiver algum problema com ovo, aí você pode usar também uma pitada de lecitina de soja, tá certo? Que é a mesma coisa, só que de origens diferentes, tá certo? Ou também correr para comprar um fígado humano no mercado negro, tudo bom. A minha receita aqui ela vai render 450, 460 ml de creme de leite fresco, tá bom? Então aqui eu vou colocar 250 gramas de leite integral em uma panelinha. E junto desse leite eu vou colocar uma grande quantidade de gemas, que no caso aqui eu vou colocar meia gema de ovo, tá certo? Aqui em casa eu tô colocando uma gema inteira. Por quê? Porque eu tenho uns ovos aqui de galinhas caipiras, galinha que a gente cria, galinhas livres, e elas põem ovos pequenos. Tem dia que elas põem ovos grandes, pequenos, mas eu peguei um ovo bem pequenininho para não precisar separar minha gema em duas, tá? Mas você que vai ter acesso a um ovo de granja, um ovo de mercado, aí você separa a gema no meio, tá bom? Lembra que é bem pouco que a gente precisa. Até porque se você coloca muita gema aqui, você vai ter um creme inglês, e aí ele não vai virar um creme de leite fresco, tá bom? Então é meia gema, ou no caso uma gema de um ovo bem pequeno, como é o meu caso, tá bom? Outra coisa aqui é que a gema que eu tô usando é uma gema bem amarelinha, né? Um ovo muito amarelo que a gente tem acesso aqui. E isso realmente até altera a cor do meu creme de leite fresco, fica um pouquinho mais amarelo, mas gente, pra mim não tem muito problema não, tá? E aí eu vou precisar peneirar. Eu nunca peneiro gema aqui no canal, mas essa receita é importante peneirar porque a película, se você não dissolve ela na peneira, ela acaba soltando o leite e fica alguns pedaços, tá certo? Como eu faço pra peneirar a gema? Eu simplesmente coloco a peneira na minha panelinha e eu jogo a gema com força pra que ela caia e já quebre ali na mesma hora. Eu não vou mexer com a gema, eu deixo ela quieta por 2 minutinhos, ela mesma ali, ela fica só a película na peneira. O que fica na panela é o caldinho da gema que a gente precisa, tá bom? Aí eu tiro a minha peneirinha e eu vou levar essa panela para um fogo bem baixinho. Cuidado no fogo muito baixo, tá certo? E aí você vai mexer essa gema aí no fogo com leite até chegar exatamente a 82 graus, tá? Se você não tiver um termômetro, é só você observar. Quando o seu leite está bem quente, você já não consegue colocar a mão dentro do seu leite. Você dá uma... Nossa, tá muito quente aqui. E também ele começa a formar umas bolinhas assim no cantinho da panela. Observa o vídeo, tá bom? 82 graus é a mesma temperatura do ponto na P. Só que aqui você não consegue identificar o ponto na P justamente porque é só meia gema. Então essa meia gema não vai conseguir engrossar o nosso creme aqui. Não é um creme, é esse líquido aqui. Tá? Então se você tiver um termômetro 82 graus, ou se você não tiver um termômetro, até você ver que ele forma algumas bolinhas no canto da panela. Ele vai estar bem quente, quase fervendo, tá certo? Não tem muito bicho, gente. Só não pode deixar ferver porque senão talha. Tá bom? Então quando o leite estiver bem quente, saindo fumaça, saindo bolinhas assim, então já pode desligar o fogo, tá? Desligou o fogo, você vai colocar nessa mistura a manteiga, tá certo? Que aqui a gente vai usar 200 gramas de manteiga sem sal. E aqui é importante ser uma manteiga de boa qualidade e não dá pra fazer com manteiga com sal, porque muita gente acha que a diferença da manteiga com sal pra sem sal é justamente o sal. Só que não é só isso, tá? A manteiga com sal ela realmente tem sal, mas muda muitos outros ingredientes. Por exemplo, o sal, ele ajuda, quando a gente faz bolo, a realçar o sabor. Então a manteiga, ela fica com mais gosto forte, ela fica com um gosto forte, na verdade. Coisa que a manteiga sem sal não tem gosto forte. Outra coisa é que a manteiga com sal ela fica mais tempo lá no supermercado. Então ela é uma manteiga que quanto mais tempo passa, mais sabor residual ela tem. Tá certo? Que é bom pra você comer com pão, mas pra gente fazer receita de confeitaria não é o ideal, tá certo? Então eu não indico que você faça com manteiga com sal, até porque as manteigas com sal, pelo menos aqui onde eu moro, elas são bem mais amarelas do que a manteiga sem sal.
tá certo? Então só dá pra fazer com manteiga sem sal. E aí você vai precisar mexer essa manteiga até ela se dissolver completamente. Como o nosso caldinho aí já tá bem quente, né? Então é só você mexer que isso aqui vai derreter a manteiga normalmente, tranquilamente, tá certo? Quando a manteiga tiver derretido completamente, você vai mexendo, tá bom? É importante você mexer. Tá bom? Você vai perceber que não tá ainda um creme de leite fresco, tá meio separado, parece que a gordura não se juntou, parece que a gema não foi suficiente, mas a gente ainda falta um passo para completar o nosso creme de leite fresco, que é bater ele em alta velocidade. Então a gente vai bater esse creme amanteigado por 3 minutos no nosso liquidificador até isso aqui virar o nosso creme de leite fresco. E aí você vai precisar colocar num pote, no caso aqui eu tô colocando num potinho de vidro, tá bom? E você vai levar pra geladeira por no mínimo 12 horas, tá bom? Aí depois de 12 horas você pode deixar ele bem gelado pra fazer aquele chantilly maravilhoso, pra colocar em cima de um bolo, tá certo? Inclusive, cuidado que isso aqui é o mesmo creme de leite fresco, se você bate por muito mais tempo, vira manteiga, né? Você vai misturar manteiga pra virar mais manteiga, mas é isso mesmo, ele vai virar manteiga, tá certo? Então, é o mesmo creme de leite fresco, não muda nada, gente, é a mesma coisa, tá certo? É até melhor, que é até mais gostoso, tá certo? Vamos falar sobre substituições para esse creme de leite fresco, tá? Eu já vi algumas pessoas que substituem a manteiga por uma parte de gordura vegetal, tá certo? Mas eu não gosto de gordura vegetal. Gordura vegetal é um produto muito industrializado e um produto que faz muito mal para a nossa saúde. E também deixa de ser creme de leite fresco, porque perde gosto, não fica legal com gordura vegetal, tá bom? Mas se você quiser, realmente, você não tiver dinheiro para comprar 200 gramas de manteiga, faça com gordura vegetal, meio a meio, metade de manteiga, metade de gordura vegetal, que também dá certo, fica parecido com o sabor de gordura vegetal. Que eu não indico, mas você pode fazer. Então agora estamos nos finalmente desse vídeo. A gente vai falar sobre armazenamento, sobre precificação, por se vale a pena, se não vale a pena, é agora. No começo desse ano eu fui pra Fortaleza, eu comprei 400 ml de creme de leite fresco, uma garrafinha assim, Campo Grande, Campo Verde, não lembro a marca direito. E eu paguei por 400 ml R$22. Sim, eu sei que em alguns lugares do Brasil ele pode ser um pouco mais barato, mas aqui no Nordeste ele é muito caro, além de ser muito difícil de achar, tá certo? E assim, o que aconteceu com esse creme de leite fresco? Eu trouxe ele lá de Fortaleza, né, pra uma viagem longa, quase 4 horas de viagem, daqui pra Fortaleza. Então eu cheguei aqui em casa, gente, o creme de leite fresco tava quente, e aí eu botei na geladeira e eu observei o tempo de armazenamento dele, né, que é no caso 15 dias, você podia adotar 15 dias. E ele era um creme de leite novo, e eu disse, não tem problema deixar um pouquinho de tempo na geladeira antes de eu usar. E ainda faltavam 4 dias para esse vencimento acabar, e eu fui usar o creme de leite fresco, e ele tava bem amargo. Ou seja, 22 bolsos lixo jogados no lixo, tá? Então foi bem frustrante pra mim. Mas como eu não me dou por vencido, eu fui pesquisar, né? O que acontece é o seguinte, a gordura que tá no creme de leite fresco, ela não estraga, porque gordura é gordura e ela não estraga. O que estraga é justamente o soro, né? Que o soro é realmente muito, muito perecível. Então o problema do creme de leite fresco é o soro. Tanto que a manteiga ela fica muito tempo lá no mercado. Então o que eu fiz? Eu bati o meu creme de leite fresco lá de Fortaleza, caríssimo, até ele virar manteiga. E aí eu separei o soro, né? Lavei a manteiga muito bem, que a gente lava com água gelada. E aí eu provei ela e ela tava gostosa, ela tava com sabor. Ela tinha uma coisinha meio amarga no fundo, mas era muito pouco. Tá? Só que aí eu não tive coragem de comer ela com pão, e aí eu usei pra fazer um pão brioche, usei pra fazer um bolo depois, então ó, foi sucesso, não estraguei creme de leite fresco. Agora sim, não recomendo que você faça isso, mas por acaso, se o seu creme de leite fresco estragar, você pode bater até virar manteiga, lava muito bem com água gelada essa manteiga, e aí você pode usar em um bolo, em um pão, que aí você não vai ter problema, tá certo? O ruim é você consumir ela crua, porque a gente não sabe quais são os micro-organismos que estão ali, que pegou em algum lugar. Esse creme de leite fresco aqui no Nordeste, nessa quintura, nesse calor de 500 graus Celsius, que tá muito quente, né? Na minha geladeira, que não é uma geladeira muito boa, o meu creme de leite fresco ele durou 8 dias. Depois de 8 dias ele talhou completamente, e aí eu fiz a mesma coisa. Ele virou manteiga, eu lavei e usei no meu pão brioche, tá certo? Essa é a segunda vez que eu faço aqui, eu gravei a primeira pra testar, né? Mudei algumas coisas, alguns ingredientes, coloquei um pouco a mais, um pouco menos. E aí agora eu cheguei nesse ponto ideal, que é o creme de leite fresco do jeito que
eu mostrei aqui no vídeo, tá bom? As receitas realmente são muito bem testadas aqui. E outra coisa, eu usei aqui o leite cru, que aqui a gente tem vaquinhas, tá certo? Então eu usei o leite cru não, eu fervi o leite, mas esse leite da vaca, ele é muito mais perecível do que o leite de caixa que você compra. Então, por isso que talvez o meu creme de leite fresco dura só uns 8 dias, justamente porque o meu leite também é mais perecível, tá bom? Então, assim, eu dou no mínimo de conservação 8 dias até os 15 dias, tá certo? Depois dos 8 dias eu não confio mais, porque aí realmente não sei o que pode acontecer. Mas eu te dou 8 dias de segurança esse creme de leite na sua geladeira, independente das condições do lugar em que você vive, tá? Porque aqui eu estou nas condições extremas, e se ele ficou 8 dias, então ele vai ficar 10, 12 em lugares frios, tá bom? Então é o seguinte, aqui eu compro manteiga sem sal por R$20, ela é bem cara na verdade, tá? A com sal ela é bem mais baratinha, eu pago 15, 14 na com sal, mas a sem sal realmente ela é R$20, tá? E você comenta aqui embaixo qual é o preço da sua manteiga, tá bom? Então aqui, pagando R$20 em 500 gramas de manteiga, eu consigo fazer, eu gastei aqui nessa receita R$8 de manteiga, tá certo? O leite aqui custa R$2 o litro do leite, tá certo? Então eu gastei 50 centavos de leite e o ovo também custa 50 centavos. Então aqui eu gastei no total de R$9 para produzir 450, 460 ml de creme de leite fresco. Lembrando que provavelmente lá na sua cidade seja R$15 o creme de leite fresco. Mas a manteiga talvez também seja bem mais barata, tá certo? E assim, pra quem pagou R$22 em 400 ml e tá usando na sua casa, o tempo que quiser usar, R$9 450 ml, é muito maravilhoso, tá certo? Comenta aqui embaixo se você é do Nordeste, comenta quanto é que tá a manteiga, e comenta se você é do Sul aí, comenta quanto é que tá o creme de leite fresco pra gente saber. A gente tem uma base aqui de dados do Brasil, dos cremes de leite fresco do Brasil. Tudo bom? Tá, então eu vou deixar as imagens aqui porque eu fiz um bolo maravilhoso de morango. É claro porque, gente, ó, como eu não tenho o costume de bater creme de leite fresco, então eu bati mais do que o necessário. E, na verdade, eu bati no ponto durinho. Só que quando você bate no ponto durinho do creme de leite fresco, ele já tá quase começando a talhar. E aí ele ficou lisinho, eu consegui rechear o meu bolo. Mas quando eu fui confeitar, passar a espátula, colocar os morangos em cima do meu bolo que eu queria, aí ele começou a querer já talhar. E aí eu disse, não, pelo amor de Deus, não. Aí eu deixei o bolo todo rústico mesmo, coloquei um monte de morango por cima. Mas o importante é que eu comi um bolo maravilhoso, incrível, com creme de leite fresco natural, com produto natural e tudo bom. Tá. Certo? Se você gostou, tá gostando dessa série de produtos naturais, então comenta aqui embaixo também, deixa um like de amor, carinho, se inscreve aqui, manda beijo pro Pipoca, tá? Então é isso. Beijo, tchau, tchau.